Eu vou tentar Falando então sério. aí, vou tentar. Oh, entrou no ar, entrou no ar, entrou no ar. Desculpe minimamente pelo atraso. Você que está nos assistindo, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, depende, é claro, da hora que você assistir, depois que essa live for ao ar. O escritor e apresentador Afonso Borges é um homem branco de cabelos e barba grisalhos. Ele usa um óculos de armação de metal fina e veste um moletom preto com detalhes azul sobre uma blusa branca. Afonso está sentado em frente a uma grande estante repleta de livros e artigos de decoração. A convidada é a escritora e filósofa Márcia Tiburi, uma mulher branca de cabelos cacheados e presos. Márcia usa um óculos de armação preta e veste uma roupa preta com um colar em volta do pescoço. Mais ou menos, a gente grava os programas presenciais e os lança e os deposita aqui, nesse ambiente que você está no YouTube. No caso, Sempre um Papo também está sendo transmitido instantaneamente para o Facebook e para o Instagram, para o Twitter de vez em quando. O Matheus disse que vai acontecer algum dia, viu, Márcia? Então, você que está aí, faça perguntas, participe pacificamente, com argumentos de perguntas razoáveis. Já vou avisando, se entrar hater, a gente deleta na hora, não tem problema. Eu não tenho problema. Eu deleto, bloqueio sem nenhum problema. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque hoje a minha conversa é com Márcia Tiburi sobre o livro... Cadê o livro? Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira, editado pela Record. Afonso segura o livro Complexo de Vira-Lata, de Márcia Tiburi. A capa é predominante em tons amarelos, com a ilustração de um cachorro sentado olhando para trás. Muito boa noite, dona Márcia Tiburi, querida. Oi, meu amor, que saudade de você. Obrigada por esse pequeno encontro e obrigada por lançar mais um livro meu. Faz tantos anos, né, Afonso, que a gente segue nessa conversa sobre os livros. E o Sempre um Papo é um projeto tão importante. Eu tenho certeza que as outras pessoas sentem orgulho de participar do Sempre um Papo, e é o que eu sinto. Eu sinto um orgulho, uma alegria profunda, além desse orgulho. Querida, para mim que é uma alegria, um orgulho. É um orgulho não só ter lançado quase todos os seus livros, mas ter viajado com você por esse Brasil, ter apresentado as suas ideias para tantos públicos, tantos auditórios lotados, tantos momentos super legais aí pelo mundo muito afora. legais. Agora vocês são saudade também, né, Márcia? Pois é. Faz parte, mas é isso, né? A gente segue, a gente vai reconstruir muito disso, a gente vai reconstruir o futuro, ou construir um futuro inspirado também nesses eventos do passado. É bom a gente recuperar o passado que foi bonito e que foi luminoso, considerando o retrocesso vivido no momento atual no nosso país. O tempo vai nos dizer, o tempo vai nos contar de forma bastante talvez mais serena, didática, inteligente, como o tempo sempre ensina, né? O que aconteceu, o que está acontecendo. Mas vamos lá, Márcia. Hoje é dia de vocês ouvirem Márcia Tiburi falar sobre o seu novo livro. Eu queria dar um tempo para você fazer uma pequena apresentação do Complexo de Vira-Lata. Muito boa noite. Então vou contar um pouco desse livro, Afonso. Esse é um livro importante da gente ver o tamanho dele. Ele é um livro curto, ele é um livro que eu escrevi pensando que as pessoas podem lê-lo do começo até o fim, que não é um livro de capítulos soltos, esses capítulos estão encadeados. Então é importante que as pessoas leiam da capa do livro até a bibliografia. A bibliografia, porque é importante ver quais são as fontes a partir das quais eu fui construindo essa teoria, e é importante que entendam esse título, que entendam a formulação dos capítulos, que não foram colocados de maneira aleatória,
um capítulo leva ao outro, então é um livro com uma sequência de argumentos e questões que começam que tem um começo, meio e fim nessa ordem, né? Então, eu quis trabalhar esse conceito que no Brasil é muito popular, que é o conceito de complexo de vira-lata, que recebeu uma formulação muito importante numa obra, numa crônica do Nelson Rodrigues no final dos anos 50. O complexo de vira-lata se tornou um termo popular e todas as pessoas usam esse conceito, ou muita gente usa esse conceito, mas raramente nós vimos pessoas questionando ou estudando o que isso poderia significar. E eu compreendi na minha investigação, na minha análise, que o complexo de vira-lata tinha relação direta com a história da nossa humilhação. E então a humilhação, eu comecei a analisar a humilhação, a estudar a humilhação para compreender o que eu chamo de humilhação, né? A humilhação é um processo pelo qual o outro é diminuído na sua importância, no seu valor, é um processo de menosprezo do outro, é um processo em que entra em jogo aquilo que eu chamei que eu chamei nesse livro, mas que eu venho chamando há vários livros, de lógica da medida, que faz parte de um jogo que tantos teóricos já chamaram, desde antes de Freud, psiquiatras já chamavam de sadomasoquismo, e que teóricos da teoria crítica, por exemplo, começaram a aplicar para uma análise da sociedade. Então, o que seria o sadomasoquismo em termos sociais? Uma organização, um processo de intersubjetivação pelo qual se constitui a figura dos opressores e dos oprimidos, dos algozes e das vítimas, daqueles que gostam que têm prazer em produzir sofrimento e aqueles que ao mesmo tempo têm prazer em receber o sofrimento perpetrado por outras pessoas. Então, o que estava em jogo para mim, o que está em jogo nessas análises sociais do sadomasoquismo essa lógica da aceitação desse jogo. Quer dizer, está em questão para nós sempre entender por que certas pessoas aceitam o sofrimento que lhes é imposto. E a questão psicanalítica que fica é que essas pessoas teriam uma espécie de gozo, uma satisfação muito profunda em relação ao sofrimento que lhes é impingido. Bom, eu quis pegar essas categorias psicanalíticas e partir para uma análise da humilhação. E eu entendi, então, que a humilhação é na história da humanidade, a mais antiga tecnologia do poder. Ou seja, para o poder se constituir, o poder, seja dominação, seja violência, ele precisa da humilhação. E a humilhação se confunde justamente com a dominação, se confunde com a violência. E eu nesse livro, então, trabalhei com essa ideia de que nós vivemos dentro de além de vivermos dentro de uma racionalidade, uma lógica da humilhação, quando eu falo falando de maneiras de pensar e maneiras de elaborar argumentos, é como se fosse uma produção de mentalidade. Mas então, as pessoas, é como se as pessoas vivessem dentro de uma lógica da humilhação, dentro de uma cultura. Essa lógica fomenta uma cultura da humilhação, e essa cultura da humilhação, ela organiza a nossa sociedade em termos econômicos, sociais e políticos. Então, é como se a humilhação fosse estruturante. Vou dar um exemplo, vou falar um pouco como o livro se estrutura, que acho que vai facilitar a nossa compreensão. Tá bom. Então, por exemplo, eu falei, Alfonso, que a gente trabalha, que a gente se organiza subjetivamente através daquilo que são os jogos de subjetivação. Ou jogos de intersubjetivação, ou seja, se nós vamos nos colocar a pergunta como eu me torno quem eu sou,
eu só me torno quem eu sou através da relação que eu tenho com os outros. E então isso é inescapável. Não tem como eu ser quem eu sou sem uma interação com as outras pessoas. E nesse livro eu quis mostrar como, numa cultura da humilhação, justamente nós somos forjados a partir desses jogos intersubjetivos pautados na humilhação. Então, poderíamos viver dentro de jogos de reconhecimento, em que a outra pessoa seria reconhecida, respeitada, aceita no seu lugar, mas, infelizmente, vivemos dentro de jogos de humilhação, em que o outro é menosprezado, diminuído na sua importância, rechaçado, negado, maltratado, desrespeitado, até muitas vezes a violência física e até a morte. Então, culturas em que de altíssima intensidade racista, de altíssima intensidade machista, de altíssima intensidade homofóbica, gordofóbica, etnofóbica e por aí vai, capacitista, como é a nossa, essas culturas são marcadas por processos de humilhação muito radicais. E eu quis desvendar um pouco esses procedimentos para que a gente possa, evidentemente, superar esse tipo de situação. Nós não queremos, eu imagino, né, que nós podemos dizer genericamente que não é um desejo de nenhuma sociedade permanecer dentro desses jogos de humilhação, mas infelizmente eles são jogos organizados e controlados e propostos e repropostos, e as pessoas vão caindo nisso, porque esses jogos são jogos do poder. E uma sociedade capitalista como a nossa, ela se especializa em produzir esses jogos. Isso não quer dizer que outras sociedades feudalistas ou com outras estruturas de poder não façam também esse tipo de... não produzam esse tipo de cultura, enfim. Mas é importante a gente entender que na lógica do sistema econômico ao qual a gente dá o nome de capitalismo, isso é um poder, se trata de uma estrutura muito importante, é isso que eu quero dizer. Bom, mas aí só um detalhe para a gente poder lançar para outras questões. Eu peguei o texto do Nelson Rodrigues e fiz um escrutínio fiz uma investigação mesmo dentro do texto. É um texto curto, mas é um texto cheio de categorias importantes para a gente compreender, enfim, o funcionamento desse assim chamado complexo de vira-lata. E o ponto mais importante desse complexo, a meu ver, e mais definitivo, mais pro final do texto, quando ele fala que o sujeito que tem o complexo de vira-lata é aquele que se deixa tratar como um cachorro abandonado, um cachorro da rua, um cachorro bastardo, aquele que se deixa tratar como um cachorro que leva pontapés. Ele se deixa tratar a pontapés como um vira-lata. Então, essa é a questão que, a meu ver, é bem importante, Afonso, porque nós brasileiros não somos os únicos, mas isso é algo muito forte na nossa cultura, porque nós nos deixamos tratar a pontapés, porque nós nos deixamos humilhar. As pessoas com as quais a gente se identifica em termos estéticos, éticos não, vamos colocar morais e políticos. O que essas pessoas nos dizem? Essas pessoas representam algo relativo a uma boa autoestima ou a uma má autoestima? Será que os personagens com os quais a gente se identifica, as pessoas, por exemplo, nas quais a gente vota, pensando no presidente atual da República, não é curioso que se tenha votado numa pessoa que tem características tão negativas, tão questionáveis? Será que o fato de que tenhamos elegido esse personagem, será que essa eleição não é uma prova
da nossa falta de autoestima ou da nossa baixa autoestima ou do nosso complexo de vira-lata, o nosso complexo de inferioridade, o nosso complexo de pessoas que se deixam tratar a pontapés. A meu ver, esse é um exemplo assim, muito cruel de se falar, mas é um exemplo que eu acho que merece ser colocado, porque nós precisamos entender, e nós precisamos não só entender, nós precisamos nos confrontar com certas verdades dolorosas. E o complexo de vira-lata diz respeito a algo que é nacional, é o caráter de uma cultura. Ele não é um problema de uma pessoa em específico. E outro detalhe importante nisso, que esse livro, eu espero, faça as pessoas analisarem e discutirem, é que o complexo de vira-lata não é um complexo das classes exploradas. Embora haja também nas classes exploradas esse complexo. Mas ele é um complexo justamente daquelas classes que, sendo privilegiadas, são classes, enfim, classes exploradoras ou classes privilegiadas, nas quais os indivíduos desenvolveram um formato, digamos assim, uma subjetivação, uma matriz de subjetivação, até isso aí depois a gente fala, mas enfim, os indivíduos se formaram a partir de uma matriz sadomasoquista nesse estilo do complexo de vira-lata, em termos muito simples. Na hora em que a gente vê uma madame qualquer dizendo que não gosta mais de andar de avião, ou que andar de avião perdeu a graça, porque ela não gostaria de ver ali a sua empregada também voando, a gente localiza esse complexo de vira-lata, não é na empregada que conseguiu com o seu trabalho comprar uma passagem de avião e fazer a sua viagem, mas naquela pessoa que, enfim, considerava que o andar de avião, por exemplo, eu estou dando esse exemplo que todo mundo conhece no Brasil, esse exemplo hoje, essa pessoa que, andando de avião, acreditava que andar de avião dava a ela uma imagem de si, providenciava para ela uma imagem de si pela qual ela poderia se considerar melhor do que alguém. E por quê? Porque ela precisa justamente se considerar melhor do que alguém. E nisso, nesse gesto mental, e estético, e ético, e político, evidentemente, de se considerar melhor do que alguém, é que a gente localiza isso que eu chamei de lógica da medida, pela qual o outro é considerado superior ou inferior. E o sadomasoquismo reside justamente aí. O sadomasoquismo é a postura inerente a essa lógica da medida pela qual eu considero que o outro ou é superior a mim ou é inferior. Se ele é superior, ele tem o direito de me submeter. Se ele é inferior, eu tenho o direito de submetê-lo. E isso é um padrão realmente da nossa cultura brasileira e tão visível hoje na nossa cultura política, mas visível na vida cotidiana, a famosa figura do puxa-saco brasileiro, né? Aquele sujeito que considera em geral, o puxa-saco, 99% dos casos, o puxa-saco é um sujeito que considera que tem gente inferior a ele na escala social, e que tem pessoas que são superiores a ele. É a essas pessoas que ele, digamos, lambe as botas, né? E, bom, na nossa política brasileira também está cheio disso, né? Nas instituições está cheio disso. Mas também está cheio disso nas famílias. Eu e Afonso temos várias histórias ao longo da vida em que já nos deparamos com figuras assim que eram os puxa-sacos mais hediondos, mais chatos do planeta. Você lembra daquele chato, Afonso, que uma vez você estava escondido no banheiro, fugindo do cara? E aí, o cara que era um puxa-saco, ele era um chato, um puxa-saco, e ao mesmo tempo, na hora em que ele espezinhava pessoas que na fantasia dele, ele havia considerado inferiores a ele e que, portanto, mereciam ser maltratadas por ele, né? Exatamente. Eu escrevi esse livro para mexer com isso, para colocar questões em torno desse problema. Nossa. Eu adoro, porque a maioria dos seus livros gera mais perguntas que respostas.
E eu acho que essa frase já ilustrou a importância do seu livro. Mas, Márcia, qual é a relação do complexo de vira-lata com a morte? A morte, olha só, tudo começa com a morte, Afonso, nesse caso. De onde eu tirei o complexo de vira-lata? Eu precisei fazer uma genealogia desse assunto. Claro que o Nelson Rodrigues não sabia disso, não era o assunto dele, mas eu peguei, por exemplo, o complexo de Édipo, o complexo de Hamlet, e mostrei para as pessoas que também havia um complexo um Édipo africano, um Édipo antilhano, ou seja, tem uma estrutura do complexo. E o que os complexos nos oferecem, né? Complexos são desenhos, são mapas da subjetividade. Aliás, no livro eu falo muito desse design da subjetividade. Então, esses complexos oferecem esses desenhos, né, da subjetividade e projetos e modelos também de subjetividade. Pois bem, isso aí é um assunto mega complexo, mas o que eu quis fazer? Eu quis mostrar que, além desse complexo de Édipo, a partir do qual nós podemos ler uma certa subjetividade que se construiu num certo contexto, e todos esses outros complexos, eu quis mostrar que também existia um complexo de Colombo, que é um termo, uma expressão, enfim, que nos ajuda a entender, assim como o Édipo ajudou a entender uma determinada estrutura da família, como disse o Freud, o complexo de Colombo nos ajuda a entender a colonização como uma matriz de subjetivação. Então, quando nós fazemos essa pergunta, como eu colocava mais no começo da nossa conversa, essa pergunta, como me torno quem sou eu, afinal de contas, eu posso responder essa pergunta tentando me entender como uma pessoa que vem de um determinado lugar. E eu encontrei um psicanalista que falava justamente disso. Ele dizia que no seu consultório, um cara na França, no seu consultório, a experiência da análise era muito marcada por essas pessoas que vêm desses países colonizados, e aí ele falava como era forte nessas pessoas a marca da colonização, como elas traziam junto com elas o país. É óbvio, né, Afonso, que eu já vinha escrevendo e pesquisando sobre isso há anos, mas é um fato que a minha experiência de saída do Brasil, desse exílio, né, que eu venho vivendo, isso me acelerou, né, na hora de escrever esse livro. Então, essa coisa de um país que pesa, de um lugar geopolítico que pesa. E eu quis mostrar, então, que nós somos sujeitos de uma história, somos sujeitos dos espaços e dos tempos, mas somos também sujeitos dos contextos políticos que envolvem essas construções de espaço e tempo, né? Então, a questão geopolítica pesa muito sobre nós. E a colonização é um fator, a meu ver, recalcado na história do Brasil. E é por isso também que os brasileiros, de uma maneira geral, não se relacionam muito bem com o fato de que somos todos latino-americanos. Claro que eu aproveito o livro para fazer um questionamento disso tudo. Eu também quero questionar as falsas identificações. Então, tem um capítulo para discutir o que é a América. A América é uma falsa identificação. Dizer que nós somos americanos é tão falso quanto dizer que nós somos índios. Ao mesmo tempo, e por quê? Porque Colombo é a figura que vai heterodenominar os povos com os quais ele se encontra de índios. Depois seremos denominados americanos, também a partir de uma construção totalmente fictícia e que não condiz com aquilo que os povos originários diziam deles mesmos. Bom, mas nós já somos outra coisa, né, Afonso? Nós que não somos indígenas, por exemplo, precisamos discutir isso. Então, não somos indígenas, não somos, por exemplo, afrodescendentes. Mas somos todos, não somos num certo sentido. Em outro sentido, podemos até ser. Mas o que eu quis colocar no livro é que todos nós estamos iludidos, aqueles que sejam os racistas, sejam os antirracistas, estamos todos nós iludidos dentro de uma falsa identidade. E aí quis colocar que a identidade é uma categoria que
enfim, é um tópico da reflexão que pode ser dinâmico, pode ser reinventado, mas eu quis mostrar ao mesmo tempo que, se a gente pega, por exemplo, o conceito de amefricanidade da Lélia Gonzalez, nós precisamos pensar a amefricanidade, que inclui muita gente no Brasil, mas precisamos também levar em consideração uma postura subjetiva, que é daquilo que eu chamei de não amefricanos. Então, no Brasil, convivem de maneira tensa os amefricanos, que eu considero que são todos nós, junto com a Lélia Gonzalez, com as suas especificidades e suas complexidades, inclusive em relação ao aparecer físico, à cor da pele, que produz racismos específicos, porque o racismo é um sistema ultra complexo, um sistema de humilhação ultra complexo, que pesa também sobre pessoas que no Brasil são consideradas brancas, mas fora do Brasil não são consideradas brancas, porque são consideradas latino-americanas, e isso implica digamos assim, um sistema do racismo mundial, que é um racismo expandido e complexo, evidentemente. E econômico também. Oi? E econômico também. Com certeza, então, e é sempre econômico, né? Isso que a gente tem que também se dar conta, porque é um sistema em que machismo, capitalismo, capacitismo andam sempre, racismo, evidentemente, andam sempre juntos. Então, eu quis mexer com isso, né, com essa não amefricanidade, ou seja, aqueles indivíduos que não se reconhecem dentro desse lugar, dessa constituição como sujeitos de uma história geopolítica, de um tempo histórico, de um espaço constituído também historicamente, e que acabam por ser os reprodutores do sistema colonial. Então, o colonialismo é aquilo que deve ser superado. Mas ele só será superado se ele for superado tanto nas instâncias objetivas, institucionais, governamentais, do Estado, e se ele for também superado na subjetividade. Ou seja, nós precisamos nos liberar desse colonialismo, desse capitalismo, desse racismo, e do machismo, e do capacitismo, e todos esses ismos da opressão. Nós precisamos fazer um esforço objetivo, institucional, histórico, concreto, e precisamos fazer um esforço subjetivo. E aí entra a cultura, entra a literatura, entram as artes, entra a educação. E o diálogo entre produção de subjetividade e institucionalidade. Claro, isso tudo considerando que por trás dessa minha colocação tem um desejo de constituir uma sociedade democrática em conjunto, quer dizer, integrando todas as pessoas, todas as singularidades, o que não é nada fácil. Márcia, e com relação ao mundo interpessoal, eu fico aqui me perguntando a humilhação no amor, por exemplo, a humilhação nas relações. É claro que existe uma hierarquia, né, que chega lá, mas tem também as suas especificidades, não é? Então, bom, Afonso, vou falar uma coisa chata. Não, chata não pode. Pode não. E o negócio romântico, que já é a forma do amor programado. Agora já está um pouco mais democrático, porque as pessoas têm inventado poliamor, por exemplo. Já melhorou. E outras formas de amar. E outras formas de amar. Mas assim, se a gente pensar sempre no amor, o amor é circunstancial, ele é histórico. Então, o amor é circunstancial e histórico, e muitos de nós têm prazer ainda em amar dentro dos parâmetros do chamado amor romântico, que é o amor, de uma maneira geral, o amor heterossexual, que pode ser um prazer, mas é também uma limitação, uma circunscrição, que pode ser, então, quero salvaguardar isso, né? Pode ser prazeroso para os indivíduos, pode ser o jeito como os indivíduos se arranjaram,
mas ele é muito limitado. E o amor romântico, por que eu estou partindo dessa história do amor romântico? Porque é um amor muito marcado e muito construído dentro do paradigma patriarcal. Então, é um amor de posse, que pode ser, como eu disse antes, o amor através do qual as pessoas conseguem viver uma experiência amorosa qualquer, mas quero dizer, esse amor é muito marcado pelo patriarcado, e no patriarcado, como dizia o Durkheim, eu estou citando o Durkheim, que é um sociólogo, homem da primeira metade do século XX, da virada, acho que nem sei em que ano que ele morre, mas estou citando ele para não citar nenhuma feminista, para ficar um pouco mais forte ainda o argumento. Ele diz, eu vou falar isso, o casamento sempre foi bom para os homens, nunca favoreceu as mulheres. Sabe que o streaming aqui falou carnamento em vez de casamento? Olha que interessante. Carnamento é melhor. Explica melhor o que você está falando. Eu adorei o pulinho do streaming. É interessante. Bom, mas aí casamento sempre favoreceu os homens, nunca favoreceu as mulheres. E aí, os casamentos, claro, a violência doméstica, que é um assunto que a gente não pode negar, que faz parte da estrutura das famílias capitalistas, machistas e racistas, etc., é um casamento em que, ou melhor, essa violência doméstica dentro dessas estruturas familiares, ela é muito marcada pela humilhação machista. E quando um homem xinga uma mulher, quando um homem espanca uma mulher, quando um homem ameaça espancar uma mulher, quando os pais fazem isso contra os filhos, tem um jogo de poder que está em cena. E esse jogo de poder é sempre baseado na humilhação. E a humilhação é o elemento inerente à violência simbólica, à violência física. A ameaça já é uma violência e a ameaça faz parte da humilhação. Quando a gente está falando de relações amorosas, interpessoais, mas a gente pode pensar nas relações políticas. Pensa, um político, qualquer político, pode ser o vereador, mas pode ser o presidente da República, que passa fazendo ameaças. É um jeito de humilhar as pessoas. Porque a humilhação, veja, a humilhação é uma eterna tentativa de colocar o outro no lugar de vítima. Eu prometo que você vai ser vitimado por mim. Eu prometo que eu vou te matar, que eu vou te espancar, que eu vou te xingar, que eu vou te humilhar, que eu vou torrar a sua paciência, que eu vou deixar você completamente louca ou louco. Até no feminismo da vida cotidiana, assim, se você pensar, por exemplo, naquelas posições do gaslight, né? Do sujeito que fica fazendo pressão psicológica, violência psicológica contra uma mulher, que agora é uma questão que está sendo também discutida em nível penal, né? Quer dizer, criminalizado, está sendo criminalizado. Pois é, então, você imagina que os homens historicamente produziram violência psicológica contra as mulheres. Isso não quer dizer que mulheres também não tenham feito isso contra os homens, mas numa cultura patriarcal é muito mais comum que homens tenham feito isso contra mulheres. Por quê? Porque se torna uma tecnologia política em que os sujeitos dos privilégios começam a usar isso também em nível social. Afonso, pensa só, tem estados, países, lugares, territórios em que existe tanta violência contra as mulheres, que uma violência assim que é comum entre os homens. Por exemplo, em certas cidades do mundo, as mulheres são queimadas vivas. Isso é muito comum. Em outras cidades, sei lá, não existe tanta violência. Em outras cidades, as mulheres são mortas com arma de fogo ou com uma arma branca, não importa. Mas existem lugares. Eu quero dizer com isso o quê? Que a forma da violência é também compartilhada socialmente e ela é emulada, ela é copiada. E a humilhação faz parte disso tudo. Aquilo que os nazifascistas fizeram com os judeus no período dos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, aquele extermínio daquelas pessoas, o extermínio dos judeus,
dos negros também que eram jogados dentro dos campos de concentração, das pessoas com deficiência jogadas dentro dos campos de concentração, e por aí afora, dos ciganos, enfim, de todas as pessoas que eram os indesejáveis da sociedade. Essa produção implicava, claro, o desejo de extermínio, mas esse extermínio nunca era produzido sem uma humilhação. Não era simplesmente joga uma bomba e mata todo mundo e acabou. Existia toda uma produção complexa de ódio a essas pessoas jogadas dentro de um campo de concentração. Elas precisavam amargar a vida ali dentro. E a humilhação, ela está inscrita nesse lugar. O outro deve amargar a vida que ele tem. Ele deve se sentir um nada, deve se sentir um João Ninguém, um Zé Ninguém, alguém que não importa. Se faz muito isso com as mulheres, se faz muito isso com as pessoas pobres, com as pessoas que tenham qualquer tipo de... ou melhor, não é pessoas que tenham, são pessoas que são previamente marcadas pela branquitude, marcadas pelo eurocentrismo, marcadas pelo capitalismo. Quer dizer, é o sistema de privilégios que gera justamente esse sistema de opressão que implica a humilhação. Eu quero dizer com isso, em termos muito simples, a humilhação é uma tecnologia política usada a toda hora. E se a gente conseguisse romper com a lógica da humilhação, romperíamos também com a cultura da humilhação. E rompendo com essa lógica e com essa cultura, teríamos uma sociedade melhor para se viver, uma sociedade democrática, uma sociedade em que não haveria o elogio da tortura, em que não haveria a ameaça do golpe, uma sociedade em que não existiria gente passando fome, morando na rua e sem ter para onde ir, uma sociedade em que a vida seria mais justa, em que as pessoas teriam como pensar o futuro, em que as pessoas teriam a chance de sonhar com uma vida melhor e espaço para construir essa vida melhor. Márcia, bem, dá uma paradinha, Márcia, agradecer as inúmeras pessoas que estão aqui no chat do YouTube nos assistindo você, eu não, tô caladinho ouvindo. Marcone, Ladeira Pires, Márcia Tiburi, minha filósofa contemporânea favorita. A contemporânea, ela é mais nova que isso, viu? Joelma Melo, boa noite. Guilherme de Paula, boa noite, Márcia. Joelma. Gabriel Santabala, amo a Márcia e nunca vou esquecer a risada dela quando demonstrei minha admiração por ter abandonado um certo programa de rádio porque não se discute com fascista. Eu lembro disso, Gabriel, eu lembro. Ricardo Pinheiro, olá, boa noite. Sueli Machado, querida Sueli, boa noite, Afonso e Márcia. Josane Faleiro está aqui fiscalizando. Muito bem, Josane. Márcia Francisco, boa noite. Carlinha Rico, manda beijo, boa noite. Júnia Paixão, Margarete, Mariluce Rosa, Ângela Cristina Sampaio, Sandra San, humilhação é parte da cultura da tortura. É isso aí. Sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. O desgoverno, Trígonos Produções, o desgoverno humilha e maltrata a cultura. Carlos Herculano Lopes, ei Carlinhos. Querido. Boa noite, é sempre bom ver e ouvir Márcia Tiburi, grande. Nádia Batella Gottlieb, nossa senhora da nossa audiência aqui subiu aqui, vou ter que trocar de roupa aqui, pra Nádia entrou, vamos trocar de roupa aqui, peraí. Professora Paula Ramos, boa noite. Belita querida, amada, boa noite. Professora Paula Ramos, estou com uma pilha de livros para a Márcia autografar. Vai demorar, professora, vai demorar. Márcia, então quem quiser fazer pergunta aí pelo chat, fica à vontade. Mas, Márcia, eu tô com uma questão aqui mais de implicância do que estruturada. Em certa medida do seu livro, eu fiquei pensando se a questão da humilhação como um azeite que faz esse motor do totalitarismo todo funcionar tão bem, não estaria acima, de certa forma,
claro que no campo da análise, sem considerar acima e abaixo, do que um simples complexo. Eu fiquei pensando que a humilhação necessitaria e necessita talvez de uma abordagem mais mundializada, mais universal do que brasileira, ou uma comparação com a frase do Nelson Rodrigues, se me permite essa digressão sobre o livro. Então, Afonso, eu fiz esse livro para o Brasil, porque fora do Brasil ele vai chamar Complexo de Colombo. Então, porque assim, porque eu precisava, onde é que nós localizamos isso em nós? Na interiorização desse deixar-se tratar por pontapés. Então, e não dá para falar de complexo de vira-lata, não existe essa formulação para falar da América Latina. Nem dá para falar disso lá nos Estados Unidos. Na França se fala de complexo de tartaruga, mas que não é exatamente a mesma coisa. Tem a ver mais com timidez do que com essa sensação do ser humilhado. Então, de fato, eu acho também que a questão da colonização é importante para nós. E você tem razão de dizer, ela é mais universal ainda do que isso, mas o livro do Complexo de Colombo, em que a questão do viralatismo brasileiro é mais, digamos assim, colocada num lugar mais específico como exemplo histórico, não que não seja, né, mas eu acho que são textos que ficam um pouco diferentes, né? Quando um brasileiro vai ler isso, ele já é muito popular entre nós, a pessoa já sabe, né, o que é um complexo de vira-lata. E, quer dizer, ela já traz consigo essa categoria que é popular e que eu tentei mostrar como ela, na verdade, toca em estratos profundos da nossa episteme da vida cotidiana, né? Quer dizer, que chega para nós na vida cotidiana, mas que vem de outros lugares. Mas assim, numa versão estrangeira, ele já tem uma formulação, tem um livro que é o Complexo de Colombo, que está por aí circulando para ser publicado, e ali sim, aí eu vou mais longe, assim, tentando mostrar que isso é um padrão do poder, mas que é sempre, esse é um ponto importante do complexo de vira-lata, ele é sempre interiorizado. É que nem a ideologia. A ideologia não vale nada se ela não é interiorizada. Então, o complexo de vira-lata é algo interiorizado. E o complexo, Afonso, é muito fundamental. O complexo não é pouca coisa. Quando você pensa no complexo de Édipo, o Freud, ele fala do complexo de Édipo, que depois ele diz, mas Édipo é substituído por Hamlet na subjetividade moderna. E ele fala, a gente está vivendo sempre dentro de uma história dos afetos, uma história dos sentimentos. Tem um sentimento compartilhado na antiguidade e na era moderna. E que sentimento é esse, né? E aí a tentativa do Freud é de mostrar como é que se desenhava a subjetividade a partir de uma perspectiva, vamos chamar assim, anterior, e como que se desenha a subjetividade dentro de uma perspectiva moderna. Eu, no livro, tento mostrar que para compreender o sujeito aqui entendido no sentido filosófico, né? O sujeito como aquele ser que pensa e sente a partir de um corpo e a partir de um tempo e de um lugar histórico. Então, isso que eu entendo por sujeito. A meu ver, esse é o sujeito filosófico. Então, o sujeito é do pensamento e do sentimento localizado muito concretamente na história através do seu corpo. Nós somos o nosso corpo que pensa e sente e age e atua nesse mundo. Mas todos nós somos fruto, sim, daquilo que eu chamei no livro de design da subjetividade. Quer dizer, óbvio que a singularidade existe, mas é óbvio também que a nossa singularidade ela está construída dentro de limites, dentro de parâmetros. Não é à toa que eu sou gaúcha, você é mineiro, nós dois somos brasileiros.
Você foi construído dentro da sua família, da sua escola e da sua experiência. Você é único. Eu, lá da minha família, minha escola, minha experiência, enfim, somos eu e você e todas nós e a nossa querida tradutora e a Josane Faleiro e quem mais estiver aí conosco, todos nós somos forjados e somos únicos, porque somos corpos únicos e experiências únicas, mas existem elementos que são compartilhados. É compartilhada a nossa condição geopolítica, a nossa condição histórica, existem experiências que se dão em nível coletivo, e isso tudo constitui aquilo que eu chamei de design da subjetividade. Então, quando você lança para cima de uma população um programa como o Sempre um Papo, ou se você lança uma empresa de televisão, ou se você... Não importa. As pessoas são forjadas a partir das experiências estéticas que elas vivem, e a colonização é um fator histórico, geopolítico, fundamental, que é também uma experiência que tem um caráter estético, um caráter ético, um caráter político. Ético, que eu digo aí, não é no sentido do dever, né? Mas e nem no sentido, enfim, coloquei essa expressão e agora teria que falar mais 2 horas para explicar por que eu falei isso, mas quero dizer... Deu para entender, Márcia, deu para entender. Então, é isso que eu quero dizer. A gente é forjado a partir de parâmetros. Por isso que tem um capítulo sobre o conceito de complexo. Porque eu quis explicar por que nós podemos fazer uso disso, desse conceito de complexo, para compreender como nós nos tornamos quem nós somos, e nesse caso, como nós nos tornamos vítimas de um complexo de vira-lata, no caso brasileiro. A humilhação sem dúvida, você tem toda a razão, ela é mundial. Eu cito os exemplos da América Latina, principalmente porque eu estou interessada nesse diálogo América Latina e Europa, mas sobretudo eu estou interessada na constituição desse lugar chamado América Latina, a partir de um sujeito europeu que nunca conseguiu olhar para esse lugar respeitando a alteridade, respeitando a dimensão de alteridade dos sujeitos que pré-existiam nesse lugar. E nós somos os herdeiros disso, por isso que eu falo de complexo também. Nós somos os herdeiros disso, nós não podemos apagar que nós que somos brasileiros nascemos de uma ditadura militar, de uma escravização de povos africanos, que nós hoje somos o fruto disso, que a nossa sociedade padece de tudo isso que foi violência no passado e que não foi elaborada e que não tem sido reparada. Atrás disso tudo ainda existe o genocídio indígena, que não cessa de se repetir, e nesse sentido o complexo é uma eterna reprodução desse design originário que aparece lá no momento em que Colombo chega na chamada hoje, né, América Central, chega lá em Guarani e chama aquele lugar de San Salvador. Márcia, agradecer a equipe também, continuando. A Trigo nos produções é da Carmen Mello, a Carmen mandando beijo pra gente, olha que bonitinho. Muito obrigado, Carmen, querida. Marcone manda outra. Ah, o Marcone aqui, ó. Design da subjetividade. Preciso falar aos meus alunos sobre isso na aula de projeto de produto na engenharia essa semana. Tá certo. Vai falar, sim. Evandro Alves Maciel, o singular e o comum são inter-alter constitutivos. Spinoza dá muitas pistas a esse respeito. Marcone, estamos discutindo em sala de aula de novo justamente essas questões individuais e sociais enquanto comportamento de consumo. Agora, eu não consigo tirar o Eclesiastes da minha cabeça, Márcia. Minha provocação vai através dos 2 primeiros versos do Eclesiastes, que é tudo é vaidade, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade, que o Haroldo de Campos tão bem definiu como nada de nunca, nada, tudo é nuvem, nada. Enfim, não está também tudo ali residindo nessa proposta equivocada de ser humano, que é baseada na vaidade? Olha, a verdade é um parâmetro.
sem o qual não haverá nada e não haverá democracia. Então, acho que nós podemos discutir a verdade, mas ela continuará sendo um patamar. E por isso mesmo ela é disputada nos jogos de poder. E por isso mesmo, na nossa cultura conspurcada atualmente, a mentira virou realmente um capital e ela tem sido usada nos piores e mais vis jogos de poder. Então, eu ainda sou uma filósofa no sentido de que acho que nós podemos buscar a verdade. E isso significa muitas coisas. Significa viver uma vida numa experiência com a verdade. Essa experiência, o que significa a experiência e o que significa a verdade, são os tópicos para a gente passar o resto da vida discutindo, mas sempre partindo desse patamar, né, que é um lugar que a gente vai constituindo com a honestidade ética que a gente conquista também, que a gente constrói no dia a dia. Então, agora, quando eu falo da humilhação, para mim está em jogo o lugar da ética. Como o outro é nadificado. Ou como dizem os espanhóis, ningunizado. Como o outro é transformado em ninguém. Como uma pessoa é ninguenificada, não dá para falar isso em português, mas seria isso. Como se produz a ninguenificação do mundo. E esse é o convite perigoso das redes sociais, que adulam as massas, ao mesmo tempo que as humilham. Então, nós somos protegidos da nossa própria humilhação diária, da nossa, do menosprezo, da diminuição da nossa importância, quando nós somos tratados pelo sistema capitalista, pelo sistema das redes sociais, da internet, enfim, nós somos tratados como burros, idiotas, imbecis. Isso também é ser humilhado. Então, as pessoas tratadas como imbecis, como ninguéms, como idiotas, tudo isso faz parte desse jogo da humilhação. E, ao mesmo tempo, elas são enganadas porque ali elas recebem como um cachorro o seu ossinho, né? O like, o gostei e por aí vai. Muitas vezes elas se sentem existindo nesses lugares, já que a nadificação do mundo e a nadificação das relações e a nadificação de si mesmo corre solta, tá sempre, enfim, se produzindo, se reproduzindo. Então, eu não sei, Afonso, mas assim, eu tenho uma grande expectativa de que os seres humanos possam acordar para isso, embora eu não veja muitas condições concretas para que isso aconteça, senão através de um grande despertar das populações que sejam capazes de romper com estruturas e poderes pré-estabelecidos, ou seja, romper com esses parâmetros autoritários e totalitários que regem as nossas vidas. Passa, quando é que o conhecimento se torna humilhação? Então, isso também é bem interessante, é uma pergunta que nos faz pensar como o conhecimento também é um poder e como esse poder é também colocado na mão de alguns indivíduos, como ele é sequestrado, capturado e transformado ao se transformado num capital, é também interdito para a maior parte da população. Então, a gente precisaria olhar para o conhecimento ou para tudo aquilo que é da ordem do conhecimento e imaginar que o conhecimento que é gerado hoje já foi gerado por muita gente, que para a gente poder chegar em qualquer conhecimento hoje, qualquer forma de conhecimento hoje, qualquer produto, entre aspas, do conhecimento, que esse conhecimento descoberto agora, construído agora, só pode ter sido descoberto, só pode ser conhecimento porque muita pesquisa que já caiu no domínio público, que já deveria ser tratada como domínio público, está aí, né? Então, aliás, por isso que os direitos autorais permanentes, quer dizer, tem consolidados como conhecimento da humanidade. Mas existem pessoas que
e grupos e, enfim, populações, melhor dizer grupos, né? Que dentro do... Isso faz parte do sistema capitalista, né? Que alijam, que separam os outros desse poder, porque é essa redução sempre do conhecimento ao poder, ou melhor, do poder, do conhecimento a essa forma do poder, né? Então isso também é uma questão para a gente se preocupar, e acho que as instituições, seja a escola básica, seja a escola de ensino médio, seja a escola no sentido da universidade, passam por esse tipo de sequestro também, e nesse sentido nós precisamos liberar a educação e liberar a cultura, mas isso só será possível se nós fizermos isso enquanto sociedade. Não adianta a gente achar que um indivíduo sozinho pode fazer isso, que um rico aqui, que um rico acolá pode resolver todos os problemas, né? Não é assim que a gente vai construir uma sociedade mais justa, democrática e digamos assim, que seja capaz de planejar e de construir um futuro melhor para todas as pessoas. Gente, nós estamos aqui reunidos no meio desse tanto vidro e tanta distância. Afinal de contas, minha querida amiga Márcia Tiburi está nesse momento em Paris, ao redor deste livro, Complexo de Vira-Lata, Análise da Humilhação Brasileira, publicado pela editora Record. Portanto, compre o livro, não fique aqui olhando para mim, compre o livro, ouviu? Vale a leitura e é por isso que a gente está aqui. Márcia, mudando de assunto, não saindo do assunto, como é que você está? Tô aqui. Conta pra gente assim, agora já são quantos anos que você saiu do Brasil? 2, né? 2018, dezembro de 2018. Nossa, com 4 anos, hein, Márcia? Minha Nossa Senhora Aparecida. Vai fazer 3, né, na verdade, ó, você pensa, em dezembro vai fazer 3 anos. 3 anos. Você está dando aula nas universidades aí, não é? Dou aula na universidade, tenho um ateliê, faço uma ocupação no ateliê, Afonso, até... Você já viu meu Instagram lá dos desenhos? Lindo, maravilhoso. Já vi, já falei que eu quero um monte para mim. Já até fiz coisa deselegante. Aí eu fico lá... vários são teus. Olha só, eu fico lá até dezembro nesse ateliê, trabalhando nesse projeto, que chama justamente Alegorias da Colonização. E dou aula. E acho muito chato ficar longe do Brasil, ficar longe das pessoas, ficar longe dos amigos, da família. É muito doloroso. Mas seguimos firmes, porque nessa vida, nossas ações, nossas omissões, tudo que a gente faz e tudo aquilo que a gente não faz é político. Então, querendo ou não, negando ou afirmando, tudo é político. Então, eu tô aqui. Quando acabar o fascismo, eu volto. Mas a gente precisa derrubar. E é importante estar aqui também para produzir essa derrubada desse regime angustiante, de terror, e que vive justamente de produzir pavor e ameaça, né? E o que você está escrevendo, Márcia? Você está com algum romance na cartola? Eu acabei um romance, viu? Eu acho que eu vou lançar ele como pseudônimo, porque eu descobri uma coisa, Afonso, que muita gente... lá vem você com essa ideia. Na verdade, tem muita gente que não gosta que eu escreva romance. Talvez eu não escreva romances tão bons assim, mas... Você escreveu 6 romances? Quantos? 6 ou 7? Aí eu escrevi um assim que eu vou lançar como pseudônimo, porque eu quero assim que as pessoas olhem pro livro e não fiquem olhando pro autor, sabe? Não sei. Eu quero que as pessoas leiam o livro sem se preocupar quem é que escreveu. Quem sabe ele vai em outros públicos, quem sabe ele amplia seus próprios horizontes. E aí eu estou escrevendo o livro do ano que vem, é um livro sobre machismo e religião. E
Então, estou empolgada com essa pesquisa agora, sabe? Que bom. Tem tudo a ver, né, com colonialismo e humilhação também, né? De uma certa forma. É a sequência disso também. Nossa. Bem na sequência disso, assim. Mas, assim, é um livro também que eu estou pesquisando há muitos anos para lançar e estou aqui agora na efervescência dessa investigação. Márcia Tiburi, não foi suficiente. Não, quase esquecendo, peraí. Raíssa Medeiros Vieira, muito obrigado pelo seu trabalho conosco. Agora, conforme a gente combinou, fala Márcia Tiburi em Libras. A intérprete de Libras, Raíssa Medeiros, demonstra como dizer o nome de Márcia Tiburi através da datilologia. Yes! Que bonito. Ainda vou aprender, Raíssa, você vai ver. Eu sou tenho muita dificuldade, mas lá no Rio o pessoal me deu um nome que é assim, ó. O que é? É o meu nome em Libras, lá no Rio de Janeiro. Eu sou isso. Márcia Tiburi. Legal. Muito obrigado. Márcia, querida, então, muito obrigado. Volto a dizer aqui, ó, a Ângela Cristina Sampaio já encomendou o livro maravilhoso. Não vai ter autógrafo, né? Quem sabe? Mas, vamos lá, né? Então, querido, eu queria primeiro dizer da alegria, do sentimento de paixão mesmo que eu tenho, sempre você sabe disso, de estar com você, de conversar com você e te pedir para fazer o encerramento. Então, eu quero te agradecer muito. Para mim é uma alegria falar com você. Tô adorando ver esse teu cabelo todo aí. Tá bonitão, viu? Pode seguir assim, fazendo esse estilo selvagem. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Agradecer, inclusive a quem comprou o livro agora nesse momento, que é um ato de carinho e generosidade. E parabenizar sempre Afonso por esse projeto Sempre um Papo, que é tão bonito, faz tanta diferença na vida cultural e na vida literária do Brasil. Então, parabéns demais, muito obrigada, e a gente se vê em breve. E desejo boa sorte, e desejo que os brasileiros rezem muito em todas as religiões, mesmo as ateístas, para que o Brasil possa se recuperar de todas as violências que ele vem sofrendo, enfim, que a nossa nação, né, que o nosso grande território continental vem sofrendo. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Nesse momento tem uma passeada indígena em Brasília, nesse momento. É verdade. Então vamos pensar os caminhos para a reconstrução do nosso país. Bom. É importante. Muito obrigado. Meu bem, muito obrigada. Beijo. Fica aí, e a vocês que nos assistiram, muito obrigado e até breve.